Eu recebi um telefonema de um ouvinte nosso que é dos Correios, trabalha nos Correios já há muitos anos e foi quem nos alertou semana passada de que havia um movimento para iniciar uma greve. Uns diziam que era uma greve por tempo indeterminado, outros que seria uma paralisação de 24 horas. Hoje, começaria hoje, uma coisa ou outra. E esse mesmo ouvinte nosso, funcionário dos Correios, ligou dizendo que não, que eles decidiram, não sei se ontem à noite ou hoje mesmo de manhã, mais provável que tenha decidido ontem à noite, não iniciar a paralisação, nem fazer greve, não fazer nem a paralisação de 24 horas, nem fazer a greve. Não recebi ainda a confirmação formal do comando de sindicato, enfim, de associação de funcionários, mas a informação que eu tenho é de que não haverá essa prometida greve de funcionários dos Correios. A gente tinha comentado aqui semana passada que tudo que os Correios não precisam agora, e nem seus trabalhadores, é entrar em greve. Por mais que haja uma pauta de reivindicações a ser discutida, eles reclamam muito de redução de contingente, de queda na qualidade do serviço por falta de material humano, falta de investimento em equipamentos. A empresa está vivendo uma crise horrorosa, né? O foco dessa greve agora também tinha, no centro de suas discussões, mudanças no contrato de plano de saúde dos funcionários, com exclusão de pai, mãe do plano de saúde dos funcionários, enfim, aumento na contribuição para a manutenção do plano. E os Correios, que têm cerca de 106 mil funcionários em todo o país, a categoria está reivindicando melhores condições de trabalho. E mesmo sem a greve, é importante que a direção dos Correios, de alguma maneira, encontre espaço e também a representação dos trabalhadores para avançar num processo de negociação qualquer. A empresa tem que entender que parte dessas reivindicações precisa ser considerada, pelo menos para efeito de discussão, para avançar numa negociação. E os trabalhadores, insisto nessa tecla, têm que entender que que os Correios, sangrando como estão sangrando, você não consegue receber uma encomenda, não consegue receber uma carta, um monte de áreas em várias cidades não recebem correspondência, o serviço está caindo de qualidade a cada dia que passa. Num quadro desse, uma greve definitivamente não somaria, não ajudaria. De qualquer maneira, fica aí a informação de que a greve dos Correios estaria suspensa, informação a ser confirmada oficialmente. Vamos ver se essa notícia passada por esse funcionário que atua lá no movimento também de trabalhadores, vai se confirmar. E tem nota oficial, Boixá, do próprio sindicato, dizendo que começou ontem às 22 horas. A nota oficial do sindicato, da Secretaria de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores. Vamos ver se na prática... Esse funcionário diz que está suspensa aí a greve. Vamos ver. Vamos ver. Não é, atenção, o movimento grevista não vai aqui nenhuma informação com o sentido de esvaziar nada, hein? Tá fazendo contra-informação. Não, a informação foi da mesma pessoa que, ligada à liderança aí do movimento, me ligou semana passada para dizer que haveria a greve. Então a informação é de que teria havido um recuo. Não está confirmado oficialmente, vamos aí correr atrás da notícia. Bom, daqui a 4 dias teremos o primeiro mês do decreto presidencial do presidente Temer, que anunciou aí, determinou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Desde então, a gente está, naturalmente, com a expectativa de que precisa muito de que algo aconteça na segurança pública do Rio e do país. A gente está na expectativa de ver coisas acontecerem ou planos serem definidos, estratégias serem apresentadas à opinião pública ou, pelo menos, postas em prática, aquelas que não puderem ser divulgadas por razões de segurança, etc. e tal. Mas vejam, o que se tem cobrado desde sempre é de que, paralelamente, simultaneamente ao discurso da intervenção e a tudo que ele possa vir produzindo no campo político, a segurança passou a ser dos temas centrais da campanha da sucessão presidencial. Rodrigo Maia, candidato à presidência da República, só fala da pauta de segurança no Congresso. O Alckmin, candidato à presidência da República, tem jogado em cima desse tema uma parte importante de seus últimos pronunciamentos. O presidente Temer, potencial candidato a um novo mandato, jogou suas fichas na intervenção, se ela for bem sucedida, se produzir resultados, não que avancem, mas pelo menos que estanquem o problema, principalmente no Rio de Janeiro. Ele ganha
pontos importantes para permanecer no xadrez sucessório, e é claro que se tem gente que depende do bom resultado da intervenção para ganhar ou para disputar eleições, tem gente que depende do mau resultado da intervenção para também avançar no campo político eleitoral. Aqueles que estão contra a intervenção torcem para que ela não dê certo, porque isto confirmaria seus discursos de que a intervenção foi um ato meramente propagandístico e eleitoreiro, e aqueles que estão a favor, engajados na intervenção ou no tema da segurança pública, torcendo para que a coisa avance, também estão dependendo desses resultados para colher os frutos compreensíveis, naturais, no campo eleitoral. E há 4 dias de concluirmos o primeiro mês da intervenção, sai uma reportagem no Globo hoje do Rodrigo Tavares com uma conversa, ou pelo menos um flagrante de conversa ali, de um desabafo do ministro Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública, em que ele diz o seguinte: à espera de um elevador no Senado, após discursar no plenário e peregrinar por gabinetes do Congresso semana passada, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, fez um desabafo, diz aqui o Rodrigo Taves. E o desabafo foi o seguinte: sou um ministro sem equipe, sem dinheiro e sem teto. Não é fácil. Depois o ministro vem discorrendo sobre as dificuldades para poder fazer as ações, dificuldades econômicas para poder implementar as ações iniciais da intervenção ou de um plano nacional de segurança, e avança para dizer que está em curso a elaboração de um plano para uma ação empresarial pela segurança. Temos várias coisas em estudo. Primeiro, a proposta de criação de um fundo para receber doações dos empresários. Este fundo vai ter um conselho gestor, parará. Outra proposta é criar um cardápio de ações e tal. Eu queria só dizer o seguinte, hoje, no Jornal Estado de São Paulo, tem uma notícia de que o mesmo presidenciável que bate no peito toda hora falando da necessidade de haver alguma coisa, alguma iniciativa, de ações positivas no campo da segurança, que é o Rodrigo Maia, ele aparece como sendo usuário de jatinhos da FAB 63 vezes este ano. 63 vezes. Sendo que metade, quase 33 vezes, para o Rio de Janeiro, que é onde ele mora. Ele vai ver mamãe, vai ver papai, vai ver as bases dele no Rio de Janeiro, não pega um avião de carreira como qualquer cidadão e pega um jatinho da FAB com os custos que isso envolve. Toda vez que a gente denuncia, todo mundo tem feito denúncias dessas sistematicamente, mostrando a orgia que é, o bacanal que é o uso desses jatinhos da FAB, a gente tem sempre uma lição subsidiária a extrair desses episódios. Porque os personagens que cortam os céus a bordo dessa mordomia escandalosa, quando em terra, têm discursos que não combinam com aquela altitude. Então vejam, o Rodrigo Maia fez 63 viagens em jatinhos da FAB, sendo 33 para casa nos fins de semana, muito provavelmente a maioria. O outro personagem central nessa discussão que o ministro está levantando, o que o ministro está dizendo? Não tenho dinheiro, tá certo? Então, um dos próceres da segurança pública, Rodrigo Maia, no Congresso, talvez o mais destacado a tocar nesse tema, usa dinheiro para viajar para cima e para baixo, especialmente para casa, para ver mamãe e papai no fim de semana, usando o jatinho da FAB. E o outro, que o próprio ministro Jungmann diz que está batalhando junto a ele para ver se libera recursos, sem sucesso até aqui, é o ministro Henrique Meirelles, também candidato à presidência da República. O ministro Meirelles viajou 42 vezes desde dezembro. Esse número é só de dezembro para cá. Nós estamos em março, meados de março. Então, janeiro, fevereiro, março, bota aí 70 dias. Se você botar os dias úteis, isso cai para uns 50, 60, sei lá. Esses caras viajaram mais de 30, 40 vezes em jatinhos da FAB. Então, quando o ministro Jungmann, no centro da questão da segurança pública, diz que vai passar o chapéu junto aos empresários para conseguir dinheiro, para bancar o programa de segurança pública, você tem as seguintes coisas. Primeiro,
empresário, a sociedade, de alguma maneira, de fato tem que se engajar nisso, contribuindo. Não é nada de incomum. Fora do Brasil, em países como Estados Unidos e na Europa, vários programas de interesse coletivo, de interesse social, são bancados com a ajuda de empresários, com recursos de empresas, e não através de impostos, através de doações, manutenção de escolas públicas, manutenção de serviços de segurança, manutenção de construção de casas populares. É natural e até elogiável que suas excelências recorram ao meio empresarial para que este dê uma contribuição em dinheiro, claro, para que programas de interesse público, neste caso da segurança, possam prosperar. Então, moralmente, eticamente, nada contra a que se procure os empresários. Mas vejam, o segundo ponto dessa análise é: por que estamos procurando empresários e por que o ministro, há um mês depois do decreto de intervenção no Rio de Janeiro, está dizendo que não tem dinheiro, não tem equipe, não tem nem teto? Por que ele está dizendo isso um mês depois? É porque os empresários são egoístas? Não, é porque o plano parece ser uma coisa maluca. Como é que pode, um mês depois, a figura central do plano dizer que não tem dinheiro, nem teto, nem equipe? E aí você fica na dependência da benemerência privada, nada contra recorrer a ela, mas alegando que o Estado brasileiro que anunciou o plano, que o governo brasileiro que jogou todas as fichas no plano, não tem dinheiro para começar o plano, um mês depois. Mas aí você diz, mas não tem dinheiro como? É a crise? Não deve ser a crise, porque o ministro que solta o dinheiro e não está soltando, está de jatinho para cima e para baixo. O deputado que tem a pauta da crise da segurança na mão para botar para votar no Congresso está viajando para cima e para baixo de jatinho. Então dinheiro tem, recursos há. Claro que se você pegar todo o dinheiro gasto nos jatinhos e acabar com essa imoralidade, da qual se vale não só o Meirelles e o Maia, mas todo o topo da cadeia alimentar do Estado brasileiro, do Congresso, do Justiça, do Executivo, o dinheiro economizado, se você pusesse essa frota no chão, sem sair do chão, não daria para bancar um plano nacional de segurança. Mas exemplos como esse você vai encontrar em 50 lugares diferentes. Em 1000 lugares diferentes no Estado brasileiro, na União, para ficar só na União, você tem orgias com dinheiro público como essa. Isso sem contar com o fato de que quando há dinheiro, também o uso do dinheiro é feito de forma anárquica. A PM do Rio de Janeiro, li hoje numa outra notícia do próprio Globo, da Renata Maris, está dizendo o seguinte, que aliás, é a Renata Maris? Não, no Globo, não sei qual é o repórter que assinou, estou procurando aqui, não estou achando, dizendo o seguinte, que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem seu orçamento profundamente comprometido com folha de pagamento. Ou seja, é a simples manutenção do pessoal nu. Se ele estivesse nu, sem uma arma na cintura, você gasta muito mais com pessoal do que com qualquer outra coisa dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Sem ter condições, portanto, de fazer com que aqueles policiais cumpram qualquer missão, porque, afinal de contas, o simples fato deles existirem sem viatura, sem revólver, sem treinamento, sem coisa, não leva a lugar nenhum. Então, vejam, o ministro, há 4 dias de completar um mês da intervenção, expõe os pés descalços dessa intervenção, dizendo que não tem dinheiro para nada, equipe para nada e sequer teto. Enquanto o próprio Estado, que baixou o decreto da intervenção, que completa um mês daqui a pouco, vai fazendo as suas festas em outras áreas. Está aqui a reportagem da Karina Bacelar e do Fábio Teixeira. Segurança do Rio tem o 6º maior custo per capita para os seus cidadãos do país, mas a folha de pagamento consome a maior parte do orçamento. Não é que é uma segurança barata. É a 6ª mais cara do país em valores per capita. E olha o tamanho da população do Rio. Não é que tem pouco dinheiro, é que o dinheiro é usado de uma forma completamente maluca. Não tem pouco tempo, a própria Folha de São Paulo diz que a PM do Rio de Janeiro tem mais sargento que soldado. Então vejam que não é a falta de dinheiro, não é que a sociedade está dando pouco dinheiro. Não sou contra procurar dinheiro com o empresário, repito. Mas a sociedade já dá dinheiro suficiente para o Estado fazer as coisas. E o Estado não faz a coisa porque parte as coisas, porque parte do dinheiro ele desvia,
criminosamente, a outra parte ele gasta mal. O que sobra, evidentemente, não dá para vestir todo mundo, né? O cobertor é muito curto. Vamos lá.